E aí, gente, tudo beleza? Muito provavelmente você nunca deve ter ouvido falar desse nome, Power Creep. Esse termo anda sendo bastante discutido na gringa, exceto aqui no Brasil. Porém, o canal do Rafa Pinheiro fez um vídeo muito bom comentando e explicando sobre esse assunto, o que eu achei interessante por si só, ao ponto de fazer um vídeo falando desse assunto aqui pra vocês. O canal dele estará na descrição caso vocês tenham interesse. Dito isso, vamos pro vídeo. Capítulo 1. Entendendo o Power Creep. Power Creep pode ter um significado diferente dependendo da abordagem, como narrativa ou jogos de carta, mas como no meu caso é narrativa, ele pode significar o desenvolvimento de um personagem onde ao longo da história o seu nível de poder vai se aperfeiçoando e aumentando até que ele se torne o mais forte. Um exemplo que eu posso dar é Dragon Ball, onde o Goku passou por toda uma trajetória desde quando ele era apenas uma criança até se tornar um guerreiro Saiyajin, onde depois de muito tempo, mais especificamente na saga Freeza, ele atinge a sua primeira transformação. Após essa primeira transformação, depois de muito tempo e com várias sagas sendo criadas, começou então o problema que a franquia Dragon Ball sofre até hoje. Ao todo, o Goku possui 3 transformações, um sendo mais forte que o outro, mas isso já chegou num ponto onde não tem muito para onde correr. O personagem já se desenvolveu, se demonstrou ser o mais forte de todos, mas e agora? Como a história vai progredir, sendo que o Goku, se quiser, ele pode matar qualquer vilão com um estalar de dedos. Entende que se não usar o Power Creep de forma consciente, as coisas podem sair um pouco do controle. Eu não estou dizendo que Power Creep é ruim, pois existem diversas obras por aí que utilizam o conceito de Power Creep da forma certa, onde rola um meio termo entre o personagem ser muito forte e ao mesmo tempo não muito forte. Ter um equilíbrio no nível de poder do personagem faz toda a diferença, a menos que você queira bilhões de transformações. Capítulo 2. Power Creep na franquia Sonic. Recentemente, o escritor da IDW e roteirista do Sonic Frontiers, Ian Flynn, disse numa entrevista ao Bumblecast que o Hyper Sonic estava sendo planejado para aparecer na luta contra o The-End, mas acabou sendo barrado pela Sonic Team por medo de Next Type Power Up, ou resumindo melhor, Power Creep. Eu sei que você também ficou chateado pelo Hyper Sonic não ter ido para o Sonic Frontiers, mas depois de você entender o lado da Sonic Team e a ideia do Power Creep, talvez isso tenha sido uma decisão inteligente por parte da Sonic Team, pois para e pensa comigo. Beleza, o Hyper Sonic apareceu no final do Sonic Frontiers, mas será que no próximo jogo teremos uma transformação que supere o Hyper? Seria foda, não é? Então, apenas nas nossas cabeças isso seria foda, mas para a franquia isso seria um problema. E conhecendo bem o histórico que a fandom tem em relação à franquia, o problema seria mais gritante do que já é. Capítulo 3. O Hyper Sonic foi um erro? Para conseguirmos obter uma resposta, temos que relembrar alguns pontos que foram confirmados pela Sonic Team. Primeiro, o Hyper Sonic não é canônico. Segundo, no final do Sonic 3 e Knuckles, a história canônica sempre foi o Sonic derrotando o Eggman com a super forma, e em nenhum momento ele chegou a ter uma hiper forma. E terceiro, as Super Esmeraldas realmente nunca existiram. Eu não sei se confirmaram isso, mas vamos concordar que faz sentido elas não existirem. Após a gente ter relembrado alguns pontos importantes, vamos voltar para a pergunta desse tópico. O Hyper Sonic foi um erro? A essa altura, eu acho que posso responder com toda a segurança de que sim, ela foi um erro. E eu não estou nem dizendo isso por mim, e sim pela Sonic Team. O que confirma ainda mais a teoria de que o Hyper Sonic foi um erro é a própria entrevista do Ian Flynn ter falado sobre a Sonic Team ter impedido de trazer o Hyper Sonic de volta no Frontiers. Isso me faz pensar se alguém lá da Sonic Team também teria barrado a ideia do Hyper Sonic voltar no Sonic Mania. São peças que se encaixam perfeitamente para não ser verdade. Capítulo 4. Transformações não canônicas.
O que as transformações Excalibur Sonic, Dark Spine Sonic e Werehog têm de diferente? Alguns vão dizer que são transformações fracas, mas que conseguem ser fortes de algum jeito. Já outros vão falar o quão a transformação X é foda e dizer ser mais forte que o Super Sonic, o que eu legitimamente discordo totalmente. Desde a criação do Super Sonic, ela já se demonstrava ser a transformação mais forte e poderosa que o Sonic já atingiu, pois ele utiliza o poder das 7 esmeraldas do caos, joias preciosas que podem transformar seus pensamentos em poder. Então, não teria como provar que o Excalibur Sonic ou Dark Spine Sonic ser mais forte que a Super. Pensa comigo, o Excalibur Sonic tá mais para um compartilhamento de poder das espadas do que uma transformação em si. Isso é bem notável naquela cena onde o Sonic tá possuindo a armadura Excalibur. Você percebe que o Sonic continua normal, não recebendo nenhuma alteração ou coisa do tipo, mostrando que ele só tá recebendo o poder da armadura e não ganhando poder. Então dizer que o Excalibur Sonic é mais forte que o Super Sonic é pura balela. O Dark Spine Sonic é quase a mesma coisa, a diferença é que o Sonic só utiliza 3 anéis do mundo e em nenhum momento ele chegou a usar 7. Ou seja, será que se ele utilizasse os 7 anéis do mundo, ele seria o mais forte de todos? Mais forte que até o Super Sonic? Isso nós não sabemos. Acho que ele só seria forte apenas no universo do Storybook Series, mas no universo Sonic em si, não. O Werehog não tem muito o que acrescentar, afinal ele é só uma transformação que o Sonic teve por causa da energia negativa do Dark Gaia. E também ele não é mais forte que os outros. Capítulo 5. O Super Sonic fez o Frontier sofrer de Power Creep? Você deve ter lido esse título e pensado, ué, como assim o Super Sonic fez o Frontier sofrer de Power Creep? Calma, o Sonic não sofreu necessariamente um Power Creep, mas o uso frequente do Super Sonic no jogo fez com que os fãs criassem expectativas de que teria algo novo, e a SEGA tem uma parcela de culpa nesse meio, pela sua falta de transparência em relação a esse assunto de Power Creep, na qual fez muita gente acreditar que no Frontiers o Sonic ganharia uma transformação mais forte no final, e isso foi reforçado quando o próprio Ian Flynn falou numa entrevista que a ideia do Hyper Sonic tem uma aparição na luta final contra o The End, dando a entender que a Sonic Team já sabia que se eles deixassem o Ian trazer o Hyper Sonic de volta, a franquia iria sofrer de Power Creep. Mas por que eles só tocaram nesse assunto agora, e não antes do Frontier ser lançado? A resposta para isso seria por medo de que a aparição do Hyper Sonic no Sonic Frontiers pudesse dificultar a relevância das futuras narrativas nos jogos, caso o Hyper Sonic não desse mais as caras. Pensa comigo, a Sonic Team teria que ficar o tempo todo criando transformações novas para o Sonic, uma mais forte que a outra, só para conseguir manter a relevância da franquia. E isso uma hora ou outra vai dar problema, iria começar a ficar estranho e quanto menos esperar, a franquia já está sofrendo de Power Creep. O ponto onde quero chegar com isso é que o maior problema do Hyper Sonic é dele acabar tornando o Super Sonic irrelevante. Talvez explique o fato do Hyper Sonic ter sido tão bem aproveitado no Frontiers. Capítulo 6. Como evitar o Power Creep na série Sonic? A solução mais plausível para isso seria a Sonic Team introduzir novas habilidades e transformações que complementem o Super Sonic. Por exemplo, se no Frontiers tivesse uma transformação nova, ela fosse o Sonic todo corrompido pela energia do Cyberspace, mas ainda mantendo complementos do Super Sonic. Outra solução para evitar o Power Creep na franquia seria a Sonic Team explorar novas histórias e conceitos da personalidade do Sonic de maneira interessante, sem precisar com que o personagem fique apelão. Essa ideia também poderia introduzir novos personagens, novos tramas e novos temas para os futuros jogos da franquia. Capítulo 7. Conclusão. Antes que me venham tacar fogo, eu quero deixar claro que eu não odeio o Hyper Sonic. Muito pelo contrário, eu também gosto do Hyper Sonic e gostaria que ele voltasse, mas vamos ser realistas. Você realmente gostaria que a história dos próximos jogos só dependesse de uma transformação nova para o Sonic e deixando as outras transformações irrelevantes? Pense um pouco sobre isso. Eu vou ficando por aqui e nos veremos no próximo vídeo. Se cuidem.